Cara, imagina só como seria irado, como que a internet, pelo menos a parte de One Piece, iria quebrar completamente se o primeiro personagem a pisar em Laugh Tale, nessa reta final de One Piece que a gente tá agora, não fosse o Luffy, o Shanks, o Barba Negra, nenhum desses personagens óbvios, e sim o Bug. Pode parar, não vem zicar a gente não. É claro, o Bug também poderia ser óbvio pra muita gente pelo contraste que isso daria, mas olha, pra muita gente que acha que isso seria absurdo, se você olhar bem de perto, olhar de forma mais atenta, faz até que bastante sentido, viu? I'm the boss around here. E ó, e você chato aí antes de comentar que isso seria impossível, calma, porque quando a gente fala do bug, a lógica normal da obra simplesmente para de funcionar. Então, antes de você aplicar todos os seus argumentos, lembra que a gente está falando do bug. Sim, o cara literalmente falhou em quase tudo que tentou na vida, a gente sabe disso. E mesmo assim, ele acabou virando um Yonkou. Imagina você com uma sorte dessa na sua vida. Cara, seria maravilhoso. Acho que é um dos melhores poderes de One Piece. Eu me sinto foda. Isso aqui pro Bug não é meme, a gente não tá forçando barra nenhuma. Isso é simplesmente a narrativa do Bug escancarada, a narrativa que ele viveu durante toda a história. Porque considerando tudo, né, cara, e considerando que ele não é o protagonista, ele talvez seja o maior exemplo de um conceito que o Oda ama usar, o destino. E com o Bug isso simplesmente é muito claro, acontece sempre. O Bug sofre de um problema muito raro na vida real, que é o de cair pra cima. E eu não tô sendo pessimista, é estatística, né? Todo mundo sabe disso. And isn't that just a little sad? Cara, pensa na trajetória do nosso humano Bug até aqui. Ele começou como um pirata completamente bucha lá no East Blue, né? Até aí normal. Aí ele vai parar em Impel Down, ele escapa da prisão, que é basicamente a prisão mais impossível de se escapar do mundo. Ele vira líder de um bando de criminosos perigosíssimos ainda, que sem querer aparece nas transmissões do Dendemushi lá na Guerra dos Maiorais, vira um Shichibukai e depois também um Yonkou, como a gente comentou. Tudo isso a gente pode dizer que sem ganhar nenhuma luta importante, sem haki absurdo e, é claro, sem o despertar da fruta. Hoje, o mundo de One Piece simplesmente olha para ele e pensa: esse cara com certeza é muito importante. Pois é, o Bug não conquista as coisas, né, no sentido literal da palavra. O universo meio que entrega para ele. Isso fica ainda mais bizarro quando você lembra de um detalhe muito importante que muita gente acaba esquecendo o peso. O Bug quase chegou em Laugh Tale no passado. Pois é, ele não é um aleatório qualquer sonhando com One Piece, como a gente vê alguns, né, durante a saga do Luffy. Ele literalmente cresceu no navio do Goldie Roger. Ele navegou com o Rei dos Piratas, ele viu tudo quanto é monstro lendário de perto e viu, é claro, o Roger durante seu caminho encontrando todos os poneglyphs. Mas aí, na hora mais importante da viagem, ele ficou doente e não conseguiu chegar na última ilha. O Shanks, né, claro, também não foi. Os dois aprendizes ali ainda crianças ficaram de fora, só que anos depois, como a gente sabe hoje, ambos viraram Yonkou. E cara, isso é uma coisa muito comum do Oda fazer. Ele faz questão de mostrar que o Bug esteve ao passo da Laugh Tale e perdeu a chance. O que parece muito aqui uma pendência narrativa, meio que uma porta que ficou aberta de propósito. Afinal, por que muita gente fala, por que o Shanks não foi atrás de encontrar o One Piece? Por que ele ficou esperando todo esse tempo? É claro, a gente já sabe hoje, ele estava aguardando o momento correto para encontrar, para buscar o One Piece, mas porque tô até me confundindo, mas por que o Bug não poderia chegar lá também? E agora, olha o que está acontecendo no mangá. Enquanto o Luffy, o Barba Negra e o Shanks estão entrando numa disputa absurda pelos Rhodes Poneglyphs, o Bug simplesmente sobe numa mesa, aponta para o céu e fala que a Cross Guild também vai atrás do One Piece. O Mihawk e o Crocodile ficaram com aquela cara de meu Deus do céu, o que esse animal tá fazendo? Só que aqui entra a parte genial. O Bug talvez nem precise entender os Poneglyphs. A Cross Guild não precisa vencer todo mundo na força. Eles só precisam seguir o caos. Enquanto os outros Yonkou se destroem em guerras gigantescas, o Bug pode simplesmente correr por fora, que é o que ele vem fazendo toda a série. E é o que a gente falou até aqui nesse vídeo. Isso combina perfeitamente com a narrativa que o One Piece e o Oda vem criando até aqui, onde o Bug já virou meio que uma figura carimbada para esse tipo de coisa. As pessoas no mundo deles acreditam de fato e genuinamente que o Mihawk e o Crocodile trabalham para o Bug. Olha o tamanho dessa insanidade que está acontecendo. O cara tropeçou tanto na escada de sucesso que foi parar no topo do mundo.
Caraca. Além disso, tem outra coisa fundamental aqui. O Luffy não liga pra chegar primeiro em Laugh Tale. O sonho dele nunca foi ser o primeiro homem a pisar em Laugh Tale. O Luffy quer liberdade, ele quer viver a jornada. A gente sabe muito bem disso, senão ele poderia até já ter descoberto o que é que tem lá em Laugh Tale. Tanto que Sabaody, quando o Usopp quase pergunta pro Rei Lee sobre One Piece, o Luffy ficou puto, né? Porque não queria saber o spoiler, ele não queria que entregassem a resposta. Já o Bug ama status. Ele ama fama, ele ama títulos. Ele seria completamente capaz de querer chegar em primeiro, só pra esfregar isso na cara do mundo inteiro. E sendo sincero, você consegue perfeitamente imaginar que o Oda fazendo isso só pelo caos, vai, fala a verdade. E como a gente falou aqui, não seria nenhum absurdo. Isso está sendo preparado há mais de 20 anos. O Bug, né, conseguiu chegar em Yonkou. Tem algo mais absurdo que isso? Se ele conseguiu chegar nesse posto, olha onde ele está hoje. O que mais seria impossível para uma pessoa com uma sorte dessa, né? Se a gente pode chamar isso de sorte. Imagina essa cena. O Luffy acabou de sair de uma batalha absurda, tá todo destruído, sem energia, talvez depois de enfrentar ali o Barba Negra, o Imu, sei lá, a tripulação inteira caída, toda quebrada, a atenção lá no alto. Aí eles finalmente conseguem enxergar o caminho para Laugh Tale. No horizonte aparece o navio da Cross Guild com o Bug gritando igual um lunático, rindo, chorando e se achando o novo rei dos piratas. Porque ele chegou lá primeiro. Cara, isso é muito One Piece e seria simplesmente sensacional, irado. Me permita sonhar. E o pior é que se essa notícia fosse divulgada, se a notícia se espalhasse que o Bug chegou primeiro, que de fato agora aconteceu, o planeta inteiro entraria em colapso e acreditaria. O governo mundial sem dúvida surtaria, os jornais chamariam ele de sucessor do Roger e milhões de pessoas acreditariam sem questionar porque o Bug obviamente virou um monstro político. É um pirata absurdo no mundo de hoje One Piece, sem muita gente nem perceber. Chegando lá, obviamente, ele poderia reconhecer coisas, né, da época do Roger, ou, o que seria ainda mais engraçado, ele não entenderia absolutamente nada e faria exatamente a cara do Roger rindo, só pra dizer que, enfim, foi isso que o Roger fez e eu vou fazer também, sem entender nada. E olha, no fim das contas, isso não diminuiria o Luffy em nada. Na verdade, deixaria tudo ainda melhor. Porque o Luffy não é especial por ser o primeiro a chegar lá em Laugh Tale. De fato, nem o Bug seria o primeiro a chegar. Ele é especial porque carrega a vontade herdada e é o cara que vai mudar o mundo. O Bug poderia até tropeçar no primeiro degrau em Laugh Tale, mas seria o Luffy quem realmente mudaria a história e faria as coisas acontecerem depois disso. No fim dessa teoria aqui, eu queria meio que dizer que pode ser que o Oda esteja preparando uma piada, cara. Fazer a gente acompanhar durante décadas, né, a jornada do escolhido, da profecia para chegar até essa tal de Laugh Tale, essa ilha tão mística, só para o primeiro cara pisar na ilha ser literalmente um palhaço. E sendo sincero, isso parece muito One Piece. Mas me fala aí, o que você acha disso? É loucura total? Ou o Oda é perfeitamente capaz de meter uma dessa aí só pra ver a internet pegar fogo? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler a teoria de vocês. Se curtiu o vídeo, é claro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal porque vai ter muito conteúdo de One Piece daqui pra frente. Tamo junto e até a próxima.